Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, tradução e comentário dos textos New School Revolution e Revisiting the NSR, escrito originalmente por Panda TX em seu blog intitulado The Bone Box Chant em 21 de dezembro de 2019 e 4 de maio de 2022. New School Revolution. Os jogos NSR têm um mestre, um cenário estranho, um mundo vivo. São leves em regras e mortais, e focam em narrativa emergente, interação externa e exploração. E é basicamente isso. Inclusivo, sem testes de pureza, sem requisitos de regras, sem nós contra eles, apenas uma breve lista de coisas para ajudar a encontrar jogos que combinem com o seu gosto. Pense nisso, talvez com uma exceção do requisito de possuir mestre, como uma série de diagramas de Venn. Quanto mais pontos você cumprir, mais pessoas irão concordar com a sua categorização. Então, qual é o objetivo disso aqui? Jogos como Mothership, World of Dungeons, Troika e Into the Odd não têm quase nada em comum se você comparar apenas as mecânicas. Mas coloque uma pessoa que goste de qualquer um deles numa mesa dos outros jogos e ela provavelmente irá se divertir. Todos esses jogos compartilham uma mesma perspectiva. O termo NSR é útil na medida em que descreve um estilo de jogo. Se eu gosto do jogo X, provavelmente vou gostar do jogo Y. Ou, eu não amo o jogo X no papel, mas posso rodar ele no estilo NSR. Eu não tenho interesse em alimentar as guerras internas com mais um termo, mas eu enxergo uma lacuna descritiva para esse estilo de jogo. A OSR está fortemente ligada ao D&D Old School. O termo Art Punk acabou não pegando. O Sword Dream é principalmente um fenômeno do Itch.io. Parece que precisamos de algo distinto. Por favor, use o termo NSR se achar útil. Eu certamente acho. Adendo. Recebi perguntas ao longo dos anos sobre alguns dos pontos e finalmente coloquei todas as minhas respostas em um só lugar. Revisitando a NSR. O termo NSR se tornou algo próprio, graças quase inteiramente aos esforços e à paixão de Yohai Gal. Mas, ao longo dos anos, percebi algumas perguntas recorrentes sobre alguns dos pontos de meu post original sobre a NSR. Parece que é hora de voltar e reunir todas as minhas ideias que estavam espalhadas pela internet em um só lugar. Estas não são as respostas de todas as pessoas. Elas não são canônicas, mas elas são as minhas respostas. Um cenário estranho. Mais uma paleta do que uma abordagem de jogo. Na época em que escrevi a postagem original, era comum entre jogos OSR e jogos adjacentes ao OSR a inspiração no movimento literário New Weird, ou se aprofundar em mecânicas e elementos psicodélicos, ou simplesmente adicionar uma camada de surrealismo. Foi uma rejeição explícita à chamada fantasia baunilha. Eu não estou tão conectado à cena quanto estava antes, e eu não tenho ideia se isso ainda se sustenta, mas na época parecia um tropo comum o suficiente para ser mencionado explicitamente. Um mundo vivo. Às vezes, em jogos trad criados para campanhas, ou jogos indie gerando tudo de forma contextual, parece que o mundo se molda ao redor dos personagens. Em jogos NSR, os jogadores muitas vezes interpretam protagonistas dessa história em particular e não são heróis da história em caixa alta. Às vezes, eles são apenas os intrusos mais recentes. Eles são o foco, mas não o eixo sobre o qual o mundo gira. Coisas acontecem em segundo plano, cidades surgem e caem, reinos guerreiam e conquistam terras. A vida segue. O mundo avança, quer os jogadores avancem ou não. Em pequena escala, isso é comumente representado com tabelas de monstros errantes, às vezes vinculados a testes de reação. Em grande escala, você verá isso em coisas como turnos de facções. Mortal. Talvez o termo que mais me arrependo dessa lista.
Provavelmente deveria ter usado consequencial. Fora funis e jogos de horror, o combate mortal não é exatamente o que parece. Muitos desses jogos se importam com recursos e HP é apenas um deles. Monstros são armadilhas ambulantes, drenos de recurso. Eles são justificativas para o pensamento criativo, planejamento inteligente, furtividade, diplomacia e monstros são perigosos porque você deve evitá-los, ou então deve falar com eles. Eles são um desincentivo. E mais do que isso, as razões por trás de um mundo vivo se aplicam à sua vida e morte também. Aquele dragão não é um monte de tesouro com valor de HP. Ele é uma criatura com 1000 anos de idade que planeja viver mais do que você. Combine ambos e você terá muitas mesas que raramente veem personagens morrerem. Porém, no fim das contas, a maioria desses jogos tem regras leves, a criação de personagens é rápida e se seu personagem morrer, leva menos de 5 minutos para criar um novo. E assim vai. Narrativa emergente. A história não está no livro que o mestre compra e não está na narrativa que o mestre apresenta. A história é o que os jogadores fazem. Os jogadores não jogam através de uma história, eles criam uma história através de suas ações. A única diferença entre isso e o que muitos jogos indie fazem é o quanto é gerado de antemão versus o quanto é gerado na hora. Interação externa. Há muito tempo atrás, eu mestrei uma campanha de Kingmaker usando Pathfinder, e toda vez que eles entravam em uma nova cena, antes que eu pudesse escrever qualquer coisa, um jogador particular rolava seu D20 e me dizia qual era o resultado do seu teste de percepção. Era uma resposta que colocava as mecânicas em primeiro plano. Compare isso com algo como Into the Odd. Em um jogo de ITO, eu descrevi uma sala e os jogadores me diziam o que queriam fazer dentro da ficção. Quando havia um questionamento sobre o que poderia acontecer ou o que era possível, só então olhávamos para as regras. Então, ambiente externo em primeiro plano, ao invés de mecânicas em primeiro plano. Interação externa. Ficção primeiro poderia ter sido uma descrição melhor, mas o termo tem uma bagagem histórica. Não recebi muitas perguntas sobre os outros pontos, mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Rasp of Sand automatiza o papel do mestre para jogos solo. Stars Without Number nem sempre é tão leve em regras. Idealmente, a NSR é flexível o suficiente para se adaptar às tendências, e eu posso atualizar essa postagem de acordo. Senão, alguma outra coisa surgirá. Sempre surge. Para aqueles interessados em um pouco mais de contexto histórico, eu encontrei no Twitter as postagens originais que levaram a tudo isso. Brian Blood Axe e Necropraxis criaram um acrônimo para significar, respectivamente, New Sword Dream Renaissance e New OSR. Todos os créditos a quem merece. Postagens no Twitter. Repostagem com comentário em 4/11/2019 por Brian Ashford, @BrianBloodX. Postagem original de Saker Tarsus, @Saker Tarsus, em 4/11/2019. Significa que os dois são compatíveis. Você pode fazer parte do Dream e criar jogos usando os princípios de design da OSR. Comentário de Ashford. A nova renascença do Sword Dream. Comentário de Necropraxis, @Necropraxis, respondendo a @BrianBloodX. NSR. Na verdade, é surpreendentemente fluente, e o N pode ser lido como nova OSR para pessoas que acham Sword Dream excessivamente preciosista, ou simplesmente porque não gosta da construção de consoante duplo. Em caso de dúvida, adicione um nível de encapsulamento, abstração ou indireção. OSR ainda tem um Mindshare, no entanto. PandaTeist, @PandaTeist, no Twitter. Repostagem com comentário do tweet de @Necropraxis em 5/11/2019. Mas tipo, sério, NSR parece um ótimo nome para diferenciar se as pessoas querem seguir nessa direção. Podemos fazer isso acontecer? Salve, salve, pessoal. Aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais uma discussão do Tomos Revelados. Hoje com o tema da New School Revolution.
Estou falando aqui do Rio de Janeiro, diretamente das terras devastadas. Faz 17 graus nesse momento, e você que conhece o pessoal do Rio de Janeiro já sabe que metade da população morreu. As crianças gritam nas ruas, os velhinhos pedem socorro, que abaixou a temperatura para baixo de 20, estamos todos morrendo. Ai, ai. E você, Miguel, como é que estamos aí? Cara, tamo tranquilo, aqui é o contraponto, né? A galera do sul aqui de Santa Catarina, 17 graus é um pouco mais de boas, mas, cara, tamo de moletomzinho também, tá mesmo no mesmo clima ali. É, cara, eu tô aqui com meu casaquinho de capuz, protegendo minhas orelhinhas, tomando um café, fazendo de tudo pra estar vivo. O que não é tão mal, na verdade, né? Parece que eu tô reclamando, mas eu adoro um frio. Final de semana fiquei basicamente em casa vendo Alien, botando em dia os filmes que eu nunca tinha visto. Se você ouviu aí o nosso episódio sobre a masmorra que a gente fez, vocês sabem que eu sou um grande fã do primeiro filme. Mas eu nunca vi nada além do Alien 2, por recomendações de saúde pública, né? Porque as pessoas falavam, olha, cara, você viu até o 2, tá ótimo, não vê mais não. Eu acreditei nas pessoas. E devia ter acreditado, porque eu vi o 3, eu vi o 4. Revi o Prometheus, que eu tinha visto também, achei tudo horrível. É triste, é triste. O aproveitamento não foi muito alto. Miguel não é muito fã, né, Miguel, desse tipo de filme. Cara, sim, eu até ia comentar isso porque esses dias tô postando os stories, né? Daquelas listas que a galera vai marcando que filme assistiu de terror lá. Eu falei pro Felipe, cara, literalmente eu não vi nenhum dessa lista, que não é meu estilo. Mas nesse friozinho, a gente aproveitou aqui pra reviver também um anime das antigas. Inuyasha, minha esposa curte Nossa, muito e eu adoro. E, cara, pô, e aí eu fiquei olhando e falei, caraca, isso daqui tem muito vibe RPG old school, tá ligado? Pô, só uns monstrão muito bizarro, uma situação estranha ali. E eu achei demais, cara. você nunca tinha visto o Inuyasha? Cara, a gente viu faz uns 2 anos por aí. Hum. Eu não tinha visto nunca, tipo, sei lá, na TV quando era criança. Aí deu uns 2 anos ali atrás, a gente pegou pra ver e curtiu demais. Mas, pô, retenção bem baixa, porque eu tô vendo de novo e tô pirando, sabe? Uhum. Aí agora também, pô, com um pouco mais de background de RPG, curti assim. Eu falei, caraca, pô, dava muito pra fazer uma aventura em cima desse monstro, tá ligado? Porque é isso, eles pegam algumas lendas japonesas e transformam no episódio inteiro em cima daquilo, né? Muito foda. Pô, é muito bacana mesmo, porque tem essa coisa dos yokais, né? E Uhum. essa mitologia japonesa é de fato um prato cheio pra quem gosta de RPG, esse tipo de história. E eu não sei se esse anime especificamente se enquadra muito naquele gênero, que é o gênero de que você é puxado pra um universo paralelo. Isekai, né? Isekai. Eu tô meio desatualizado, mas é um Isekai? Será que é considerado? Cara, eu acho que é isso, né? Porque ela sai do mundo humano, cai no mundo do passado, né? Quer dizer, não é um mundo estranho. É o mesmo mundo, só que no passado, né? Pode crer. Mas pode ser, cara. Talvez é um precursor aí, né? É. E, pô, acho que tem até a ver com o nosso episódio de hoje, né? Porque é muito essa visão de um personagem chegando num lugar completamente diferente, vendo um negócio completamente estranho, criaturas completamente esquisitas. E a gente sabe aqui Uhum. que quando a gente tá falando de RPG estilo NSR, a gente tá falando também dessa coisa de uma fantasia estranha. É um passado diferente, né? É, uma história alternativa. Acho que tudo isso tem a ver um pouco com esse tema de hoje. Mas bem, gente, como sempre, antes de entrar nas minúcias do texto, vamos falar um pouco sobre o autor. Panda Teist, tudo junto, cujo nome eu desconheço. Esse autor é famoso basicamente por ter dado o pontapé inicial do que viemos a chamar hoje desse movimento ou desse estilo de jogo ou dessa cultura de jogo, se você quiser chamar assim, da New School Revolution. Vocês que ouviram o episódio estão ligados que NSR é um termo meio que nascido de uma brincadeira nas redes sociais, no Twitter, em que as pessoas estavam discutindo essa coisa das diferenças dos novos jogos que estavam saindo, que tinham a ver com jogos OSR, mas estavam tentando fazer uma coisa um pouco diferente. E aí surgiu então uma discussão em torno de como que era jogar nesse tal estilo NSR. E aí o Panda Teist criou esses parâmetros e as pessoas começaram a concordar e debater, né? E ele mesmo fala nesse um desses textos que quem realmente pegou e apadrinhou o termo, criou até um blog com esse nome, foi o Yohai Gal, o autor do Kern, né? Esse hack de um sistema que é um dos sistemas iniciais aí da NSR, que é o Into the Odd. Esse jogo do Chris McDowell, que é muito famoso porque, além de fazer um RPG de regras leves, criou uma coisa que é moda hoje em dia, que vai ser moda por muitos e muitos anos, imagino eu,
tá chegando aí nos RPGs mais de ponta da indústria, que é a rolagem de dano substituindo a rolagem de ataque. Um jogo que você, então, não faz rolagem para acertar seu adversário, você simplesmente rola o dano, diminui da armadura dele e causa o dano direto no personagem. Então, o combate é basicamente uma rolagem de dano atrás da outra. Então, um negócio que evolui muito rápido, um jogo muito ágil, enfim. Voltando, então, falando sobre o Panda Teist especificamente, ele é um blogger, ele começou a escrever no blog dele em 2019, ele é reviewer, você pode conferir no blog dele várias reviews de vários jogos diferentes, de vários estilos diferentes, e ele era também uma figura muito conhecida nesse espaço do RPG OSR do Twitter, né? Ele conversava com muitas pessoas lá, desenvolvia muitas ideias com as pessoas no Twitter. Só que aí ele excluiu essa conta do Twitter. Inclusive, várias dessas coisas que aparecem nas próprias postagens dele, das postagens que ele fez no Twitter, não estão mais disponíveis, porque como ele apagou a conta, não tem mais, né, esses tweets lá. E por isso mesmo eu fui então falar com o Panda Teist e fiz algumas perguntas para ele sobre o estilo dele de jogo, por que ele criou o blog, e ele me mandou umas respostas, foi super gente boa. Inclusive me deu maior inveja, porque quando eu falei com ele, ele falou, poxa, vou responder sim, só me dá um tempinho, porque nesse momento eu estou na Gen Con, não vou poder responder agora e tal. Aí eu fiquei, poxa, né? Ele tava lá na maior convenção do mundo de jogos de mesa RPG. Ele eventualmente me respondeu, né? Mas basicamente, o blog dele é famoso por essas postagens NSR. Tem uns posts que foram meio que abandonados e tal, do tipo, ele tava para criar um hack de Electric Bastionland, né? Que foi esse sistema que deu origem ao Into the Odd, que deu origem ao Kern. Um hack de uma cidade submersa maravilhosa, então uma versão de uma cidade submersa, mas não foi pra frente, pelo menos no que eu tenho a notícia. Ele tem uma série muito legal de entrevistas com editores de RPGs, que ele mesmo fala nesses posts, né? Que tem 1 milhão de entrevistas maravilhosas com artistas, escritores, game designers, mas que não tem muitas entrevistas com pessoas que são os editores, que fazem os layouts dos jogos que a gente joga, né? Então ele começou a fazer essa série bem legal de entrevistas. Só que aí, de repente, o blog dele dá uma sumida, né? Tem um hiato, e ele mesmo fala que ele postou no blog dele falando, né, que ele tava sofrendo meio que de burnout, assim, do RPG, tava meio cansado, mas ele voltou agora, né? E aí eu fui perguntar pra ele, né? Primeiro, se ele estaria ok de eu chamar ele ou ela, não sabemos, ele, de Panda Teist, já que não sabemos o nome, não perguntei o gênero nem nada, então será Panda Teist daqui até o final. Ele falou, ok, as pessoas não me conhecem pelo nome, é esse nome mesmo que as pessoas me conhecem, então beleza. Eu perguntei, né, qual é a origem dele no RPG, por que ele começou um blog, e aí ele disse que ele começou a jogar D&D bem jovem, jogava desde a 3ª edição, depois jogou Pathfinder, uma trajetória bem comum de pessoas da minha idade, né? Passei por isso também, comecei com a 3ª edição, meus amigos queriam jogar Pathfinder, joguei Pathfinder. E só que aí, assim como eu também, chegou na faculdade e abandonou um pouco o RPG. E voltou a jogar RPG quando descobriu RPGs independentes da cena OSR. Diz ele, ou ela, que se apaixonou pela escrita do Patrick Stewart, do blog False Machine, é autor também de um módulo muito famoso da OSR chamado Deep Carbon Observatory, e dos blogs Against the Wicked City, Necropraxis, que inclusive o Necropraxis aparece nessa troca de mensagens do Twitter ali. E aí começou um blog, segundo ele, para se envolver e ter uma voz nesse espaço, né? Que, de fato, quem está circulando na OSR, principalmente nessa época pós-Google+, está muito envolvido também em fazer blogs, né? O Prismatic Wasteland é um bom exemplo disso, né? Um cara que chegou um pouco depois, mas que se inseriu na cena OSR por fazer blogs, né? Mas ele disse, o Panda Teist, que blogar nunca foi um trabalho fácil e que Twitter era o jeito mais fácil de se comunicar. Então é isso, né? Todas as discussões de fato que esse Panda Teist fazia era no Twitter, não era muito no blog, né? E aí ele disse pra mim que excluiu a conta na época em que o Elon Musk comprou, né, o Twitter. E que a plataforma não ia ser mais interessante. Mas aí ele disse que, tipo, se afastou do RPG, em parte porque estava um pouco esgotado nessa coisa de burnout, mas que também tem outras razões mais pessoais. Mas uma curiosidade interessante sobre o autor que eu não sabia, só fui saber quando eu fui conversar com ele, se ele tinha lançado alguma coisa. E ele disse que não, mas que, olha só que curioso, ele fez trabalho de design, de game design para Darrington Press e participou também no Candle Obscura e do Dagger Heart, que, se vocês estão ligados, é um dos grandes nomes do RPG recente aí, que é o RPG do Critical Role, né?
Então, ele está acreditado como escritor no Dagger Heart e que também fez algum design de sistema do Candela Obscura. Então, o nome dele vai estar lá. Por mais que seja essa pessoa que está um pouco por baixo dos panos, escreve alguma coisa em questão de game design, foi na Gen Con, como eu mencionei, né? E aí, o que me chamou mais atenção, na verdade, é que os últimos posts, né? O próprio post que a gente leu aqui, revisitando a NSR, ele diz que está um pouco afastado já, né? Isso na segunda postagem, que é em maio de 2022, diz que está um pouco afastado da NSR. E eu fiquei curioso para saber se estava afastado da NSR, do RPG em geral. E aí ele disse que, na verdade, se vê como um fã, um consumidor da NSR, que gosta muito de RPG, gasta muito em livros também, mas tem jogado mais jogos indie, na verdade, né? E, inclusive, tem isso no próprio blog. A última postagem que ele fez foi uma postagem sobre Fábula Última, esse RPG que é uma tentativa de fazer uma espécie de JRPG de RPG de mesa. Mas então, ele terminou falando comigo dizendo que adora participar em tudo que os amigos têm pra jogar, tá sempre jogando alguma coisa. Só que é isso, anda um pouco mais quieto, mas vocês percebem que ainda fazendo uma coisinha ou outra ali, não coisas pequenas, até em coisas grandes, né? Como Candela Obscura, Dagger Heart. Cara, mas bem maneiro, é mais uma vítima do Twitter aí, né? Esse esquema do burnout, quando ele citou burnout e o Twitter é o que eu mais ouço de comentário da galera. Mas interessante, né? Interessante ver o formato que ele fez esse blog dele em cima de discussões que ele tem em outros lugares. Aí usa o blog como um centralizador dos debates e das reflexões dele, né? Muito maneiro. É, né? Porque, como eu disse, acho que o espaço do OSR tem muito essa tradição que se desenvolveu lá no Google Plus de blogs. Uhum. Muito por conta da funcionalidade do Google Plus e tal, mas aí permaneceu um pouco, né? Vocês percebem que, nisso que eu tô dizendo, tem uma coisa de tipo, é o formato da galera, então vou fazer, mesmo que eu não seja um bom blogger, não me sinta confortável com isso. E deu certo, né? Porque por mais que não tenha muitos blogs, digo, muitas postagens no blog dele sobre NSR e coisa e tal, esse post é sempre referido como um dos pilares desse estilo de jogo. A NSR, além de um estilo de jogo, é realmente uma comunidade que está muito presente no Discord, por exemplo. Tem muitos servidores do Discord que são divulgados como continuadores e como propagadores desse estilo de jogo, né? O NSR Cauldron, o próprio servidor do Kern e servidores adjacentes estão muito ligados a esse estilo de jogo que a gente vai tratar aqui hoje, né? Um jogo mais minimalista, regras leves e coisa e tal. Enfim, né? Vamos entrar agora nos detalhes do que seria um jogo NSR. Então, essa postagem original do blog dele, The Bone Box Change, a New School Revolution, é uma postagem simples, em tópicos, em que ele vai elencar o que parece ser um consenso entre a comunidade que joga esses jogos, do que esses jogos têm. E aí ele vai citar, né? Cito aqui rapidamente, depois a gente vai destrinchar isso. Jogos NSR têm um mestre, um cenário estranho, um mundo vivo. São jogos que têm regras leves, que são mortais e que focam em narrativa emergente, em interação externa, acho que é o termo mais esquisito da lista, né? E, para fechar, exploração. É basicamente isso. E aí, provavelmente ele recebeu muitas perguntas do que significava cada coisa e isso gerou um debate. Ele fez então, depois de um tempo, em 2022, essa segunda postagem que a gente leu aqui para vocês, que é Revisitando a NSR, explicando um pouco melhor. E aí, começando com o ponto menos controverso e mais comum, eu acho, né? Que ele fala, New School Revolution, esse estilo de jogo, é um estilo de jogo que tem um mestre. Isso é um pouco óbvio, né? Para quem joga RPG, você já tá entendendo que jogos de RPG normalmente têm um mestre. Mas isso traz uma marca importante, na verdade, né? Porque marca esse estilo de jogo ainda nessas raízes que a gente poderia chamar de raízes de RPGs tradicionais, né? Porque você vê, está cada vez mais comum RPGs com modo solo, modo cooperativo. Vocês podem ver em um exemplo, o Shadow Lord Mini System, de um parceiro brasileiro nosso aí, que é o cara do Horoscope Zine. Então, vários RPGs já são lançados hoje em dia pensados em serem adaptados ou serem jogados já em modo solo cooperativo. Aquele RPG recente que está em financiamento coletivo, o Beyond the Wall, já é uma puxada dessa coisa da OSR, fazendo um cenário um pouco mais voltado para um solo e tal. Mas, dizendo já sobre o mestre, a gente pode falar que a New School Revolution, ela é, como vocês devem ter percebido também, depois de ouvir a narração, uma saída da OSR. A tentativa de fazer algo um pouco diferente da OSR, mas as suas raízes estão ali.
nesse estilo de jogo OSR, que a gente já discutiu aqui em Tomos Revelados várias vezes. Não, Felipe, e até um bom ponto é que a gente, no episódio das 6 culturas, a OSR esteve presente lá, a gente falou bastante dela, mas não deu pra gente tocar nesse tópico, né? Da New School Revolution, que é aquele ponto que a gente comentou no episódio. Que dentro de uma cultura vão surgindo pessoas, movimentos que vão indo contra ou que vão até quebrando certas coisas. Quando eu li esse texto, ele foi direto pra NSR com tudo, e eu fiquei tipo, tá, mas o que disso é diferente da OSR, sabe? Tipo, em vários momentos me bateu essa reflexão, tipo, é aquela história. Dentro da OSR surgiu a NSR, né? E aí eu vi um comentário muito bom na internet aí, que resumiu bastante e deixou bem claro, assim, pra mim que não sou tão familiarizado com termos, tá? Minha retenção é meio baixa nesse sentido. Mas que a NSR, ela mantém os princípios e não a retrocompatibilidade, né? Eu acho que talvez seja uma forma simples de resumir o que difere uma coisa da outra. A OSR, ela revive aqueles jogos antigos e todo o modo de jogar, né? Mas acho que ela transcende os D&Ds originais e vira um grande movimento, né? Uma cultura. E aí a NSR mantém essa cultura, só que ela abandona toda a retrocompatibilidade e começa a propor coisas novas, né? Não sei se faz sentido pra ti também essa leitura. Faz, né? Porque a New School Revolution parte de novos sistemas. Por mais que a OSR também tenha sistemas originais, ela ainda tem um foco muito grande nos chamados retroclones, que vão tentar pegar versões antigas do D&D, principalmente o que se tornou, né, o santo graal aí da OSR, que é o D&D BX, né, D&D Basic e o D&D Expert da década de 80. Então a NSR vai deixar um pouco para trás, vai criar novos sistemas. E por mais que essa retrocompatibilidade fique para trás, de fato, concordo, é muito curioso porque os sistemas NSR, por exemplo, vamos pegar o Kern como um grande exemplo aqui, que eu acho que é o que a gente vai falar mais ao longo desse episódio, ele, em questões de regras, ele não é muito compatível com todas essas coisas do passado, né? Você pode pegar, por exemplo, o sistema de rolagem mesmo do Kern. É um sistema que a gente chama de roll under, né? O sistema que você vai rolar um D20, tem que tirar igual o seu atributo ou menor. Uma rolagem baixa é uma rolagem boa no Kern, seja no Kern primeira edição ou segunda edição, não muda muitas coisas, né? E no D&D clássico, vocês lembram que rolar alto é sempre bom, né? Você quer rolar alto para acertar os seus inimigos. E aqui isso é um pouco invertido. Porém, a gente entra aí também numa questão muito importante do que eu acho que define a New School Revolution, que são jogos de regras leves. Cara, isso é muito, muito explícito quando você pega o manual do Kern. Eu tenho ele impresso, né? Segurando na minha mão, já dá para ver aqui o quão enxuto é o livro, né? Não dá nem para chamar de livro, é basicamente uma zine, né? O livro inteiro tem 15 páginas, sendo que de regras mesmo, de verdade, são 4 páginas de regra e o resto é tabela do livro. Então, é um negócio que eu dou na sua mão agora, você lê, eu falo assim, olha só, eu vou ali pegar um café, dar uma lida no livro. Você já sabe jogar o livro, você já sabe usar esse sistema. Então, por mais que essa retrocompatibilidade ela vá embora, o jogo é tão simples, é muito fácil você ler qualquer módulo antigo e jogar. Então ele tá um pouco no espírito da OSR. Por mais que seja um pouco diferente, o espírito OSR dessa compatibilidade e dessa compatibilidade mútua entre os sistemas é muito forte. O próprio criador do kernel, Yohai Gal, tem um podcast, que é um dos meus podcasts preferidos. Quem saca inglês, vale muito a pena conferir, que é um podcast de review de aventuras, que se chama Between Two Kerns. Nesse podcast, eles fazem reviews de basicamente qualquer sistema OSR ou NSR, porque é isso. Esse tipo de jogo é feito para você compartilhar as aventuras com os outros, né? E é muito curioso isso, né? Porque o NSR parte um pouco dessa pegada de que o mais importante não é tanto o sistema que você está usando, mas esse compartilhamento das aventuras. Então tem um enfoque muito nas coisas que são escritas para serem jogadas. E as regras estão ali para proporcionar um jogo um pouco mais solto, um pouco mais leve, e por isso mesmo, paradoxalmente, voltado para jogar, né? Você não tem muito o que ler no livro. Você lê ali as regras e fala, beleza, então vamos jogar. Vamos jogar o quê? E aí que vem a segunda parte dessa cultura de jogo, que é a cultura dos módulos, a cultura das aventuras prontas, que você vai pegar esse material das aventuras para jogar, né? Uma coisa muito, muito importante dessa cultura, essa troca de coisas que você está fazendo para jogar e que você vai vender para os outros jogadores, vai botar na internet de graça.
Mas basicamente é isso, né? Uma cultura de jogo muito voltada para fazer essa troca fácil, essa troca fluida entre os sistemas, seja eles quais forem. Aí faz sentido, né? A NSR ela ter esse foco grande em propor mecânicas diferentes, em ter esse ponto experimental, né? É legal ver quando tu foi citando até ali do Electric Bastionland, depois vai Into the Odd, depois virou Kern, e isso é um exemplo bom de o que é essa NSR, né? Esse hack do hack do hack, e aí por aí vai criando, pegando o que é interessante pra ele, e aí o criador vai lá e adapta, cria uma coisa nova, compartilha, e o outro cria uma aventura em cima daquilo porque achou legal, e por aí vai, né? Então, real, por mais que tenha esse ponto de abandonar a retrocompatibilidade lá com os D&Dzinhos originais lá, ainda assim eles se conversam muito, né? Até o próprio Panda Taste comenta ali no texto, né? Tipo, eu não amo o jogo X no papel, mas eu posso rodar ele no estilo NSR. Então, eu acho essa característica dessa cultura de jogo muito maneira, né? De que é, tipo assim, levar ao extremo o do it yourself e a experimentação, né? Total, cara, é. E exatamente, né? Bem levantado. Quando a Teiste fala, né? Com essa frase, é algo que é muito importante para definir o que é esse estilo de jogo. Porque é isso, não é exatamente um sistema, mas um enfoque de jogo, que vai estar voltado para várias dessas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? E, para mim, o que é mais importante nesse estilo de jogo, que é a narrativa emergente. Mas vamos voltar para discutir os pontos um por um, né? A gente falou do mestre. O mestre, então, tem a ver com essa raiz tradicional do RPG, um estilo de jogo de RPG que desde o início tem um mestre e um jogador. Só que aí entra uma questão aqui que os jogos NSR têm mecânicas que são voltadas para o jogador. Então é fácil também você adaptar esses jogos para jogos solo, né? Porque são jogos que normalmente são rolagens roll-under, então você não precisa comparar com o status das outras criaturas, né? Você fazer uma rolagem qualquer, você rola contra o seu status. Então, um tipo de mecânica que a gente chama, né, de centrada no jogador. Um outro bom exemplo de jogos que fazem isso é o próprio Morkborg, que eu joguei um presencial recentemente, graças a Deus, depois de anos sem jogar presencial. Mas enfim, o Morkborg tem isso, né? Você vai atacar, você rola para atacar, beleza. Quando você é atacado, você faz uma rolagem de defesa. Então, as rolagens lá no Morkborg, por mais que não seja essa rolagem roll under, são rolagens que estão sempre na mão do jogador. Então, é uma coisa que também dá um impacto maior, mecânico, para o jogador. O jogador está rolando o tempo inteiro. E por mais que seja uma nuance pequena, é muito interessante, né? Porque como tá tudo na mão do jogador, aquela sensação de que o mestre tem muita sorte vai um pouco embora, né? E acaba deixando as consequências na mão dos jogadores até na hora da rolagem, né? Você rola e você pensa, pô, rolei mal na hora de me defender. Não tem aquela coisa do D&D quinta edição, do D&D, enfim, do D&D no geral, né? Que é o mestre rola para atacar e você pensa, poxa, o mestre hoje tá com sorte, fazendo várias rolagens altas contra mim. É você rolando sua rolagem de defesa e essas pequenas coisas vão se somando, né, para tornar um jogo muito voltado para a experiência do jogador enquanto um agente muito especial e muito central na experiência de jogo, que depende de um jogador que queira fazer o jogo andar. Ele tem um mundo muito vivo, um mundo muito aberto, um mundo onde você tem várias coisas para explorar. Então, vocês percebem aí que eu estou citando vários desses pontos que são levantados no texto, né? Então, todas essas coisas servem para dar o palco para o jogador explorar e usar a sua agência, as suas formas de escolha para fazer o jogo acontecer, né? Eu sou um grande fã desse estilo, porque na verdade ele só descreve e cria alguns parâmetros para um estilo de jogo que é um negócio que eu já tenho aplicado nas minhas mesas há muito tempo, né? É um negócio que para mim cai como uma luva, porque né, não tem atrito nenhum com o estilo de jogo que eu gosto. É, cara, e é meio natural, né? Ele tira essa característica de jogador contra mestre, quebra um monte daqueles pontos que a gente já falou em outros episódios de coisas antigas que aconteciam em mesa, traumas que os mestres tinham e coisas do tipo, e dá uma pegada diferente, né, pro fluxo de jogo, o ritmo muda, né? Então o mestre tá ali não mais como um ditador, o cara que tem que passar horas e horas preparando. Eu lembro da gente jogou ali o VG e tu falou, cara, eu basicamente não tenho que preparar nada, só sentar ali e jogar. Então, tipo, tira aquela característica do mestre, é o cara que tem que comandar tudo, e coloca ele no jogo junto com os outros jogadores, e é isso, eu não tô competindo contra vocês, a gente tá vendo o que tá rolando aqui, junto, sabe? Então eu também curto muito essa pegada dos jogos NSR. Cara, uma outra coisa que ele fala no texto que é muito importante, que não tá dentro desses pontos maiores, mas que deveria, é que NSR é um jogo inclusivo. Essa palavra é uma palavra-chave, né? Uhum. Porque é um jogo sem testes de pureza, como ele mesmo diz, né? Sem requisitos de regra, sem nós contra eles. Então, é uma tentativa, e aí da parte cultural mesmo do jogo,
de tentar se separar um pouco dessa energia da OSR de old school revival, de reviver a era de ouro, de que nós estamos fazendo o jeito correto e legal. Que é claro, né? Isso que eu tô dizendo é um jeito meio pejorativo de ver a OSR, mas que é muito presente na OSR, em alguns nichos da OSR. E então a NSR tenta fazer um ponto de virada importante, que é você não precisa fazer isso para ser NSR. Eu acho que o grande ponto é esse, né? Não é um conjunto de regras, um conjunto de mecânicas que vão estar fazendo a OSR ser o que ela é, mas sim o espírito, né? Toda a forma de jogar, o que as pessoas estão buscando, né? E aí ela até brinca ali de se eu gosto do jogo X, provavelmente eu vou gostar do jogo Y. É mais nesse sentido, tipo, esses jogos têm o mesmo sabor, né? E não eles obedecem aquela regrinha. Não é esse o ponto, né? Exato. Aí, a NSR, segundo esses parâmetros do Panda Taste, está inclusa um cenário estranho, que é essa mistura de gêneros. A NSR está fazendo jogos que vão misturar fantasia, vão misturar ficções científicas, elementos de horror, e que tudo isso estava lá presente naquela chamada protocultura do D&D, que misturava wargame, fandom de ficção científica e fantasia, que pegava elementos das fantasias estranhas, das weird fictions, da Weird Tales, aquelas revistas de contos e narrativas pulp, para fazer esse jogo, né? E isso me lembra muito de um módulo que marca muito essa noção de que o D&D, ele tem uma veia no tema de um cenário estranho, que ao longo do tempo foi ficando um pouco para trás e justamente foi resgatado pela OSR e pela NSR, né? Essa noção de que você pode misturar vários gêneros diferentes, que a fantasia, ela não é só o que a gente chama de high fantasy. E aí um bom exemplo disso é um módulo dos anos 80, muito marcante nesse sentido, que se chama Expedition to the Barrier Peaks, um módulo de jogo do próprio Gary Gygax. Foi lançado em 1980, mas que apareceu pela primeira vez no público lá em 1976, numa convenção dessas feiras de jogos, né? A gente falou aqui da Gen Con e tal, mas ele apareceu numa outra, que se chama Origins Game Fair. Em 1976, o Gygax mestrou uma aventura que seria para um jogo, inicialmente seria para um jogo de sci-fi, que seria lançado lá pela TSR no mesmo ano, que se chama Metamorphoses Alpha. Esse jogo, Metamorphoses Alpha, hoje em dia a gente não sabe o que é isso, né? Esse nome é meio estranho. Mas 2 anos depois ele virou a base para um outro jogo que é um pouco mais conhecido, que é o tal do Gamma World, que foi lançado em 1978 pela primeira vez, né? Mas é aí que isso é que é o curioso, né? Esse módulo, Expedition to the Barrier Peaks, ele foi, como disse o próprio Gary Gygax, como um manual de como introduzir elementos sci-fi em mesas de fantasia. E agora eu vou lançar um grande spoiler, mas enfim, né, o jogo é uma aventura de 1980, acho que a gente não se importa muito, mas assim, o grande spoiler dessa aventura é que os jogadores vão entrar numa caverna, entre aspas, e explorar uma caverna muito, muito estranha, com apetrechos esquisitos, luzes estranhas, e que aos poucos os personagens vão se dando conta de que estão num lugar muito estranho, e os jogadores, ao mesmo tempo, vão se dando conta que eles estão num lugar muito familiar. Então, para os personagens é muito estranho, mas para os jogadores é muito familiar, porque se trata, aquela caverna, na verdade, de uma nave. É um dungeon crawl numa nave que caiu num cenário de fantasia medieval, né? E aí já começa aqui uma grande marca desse estilo de jogo, né? Porque tem muita gente que tá ouvindo isso aí agora, tenho certeza, e vai pensar, putz, eu odiaria se acontecesse no meu jogo. E tem gente que falaria, putz, eu amaria que isso acontecesse no meu jogo. No meio do meu D&D, quinta edição, do nada a gente achasse uma nave espacial e agora o jogo tem elementos de ficção científica. Então, a NSR, não necessariamente você vai fazer uma mistura de ficção científica com um RPG, você não precisa fazer nada disso, né? Mas, assim, são coisas que têm a ver com outros pontos da postagem, que é a exploração e a narrativa emergente, né? Que é você descobrir e desenvolver um mundo que é estranho enquanto você joga e você vai descobrir coisas sobre o seu mundo que nem você, enquanto mestre, sabia, né? Que coisas estranhas desse tipo podem acontecer. E é uma coisa que eu amo muito. Miguel sabe que nas últimas mesas que a gente jogou sempre rola esse tipo de coisa. Uhum. No geral, acho que é bem recebido pelas pessoas que estão jogando, mas é isso, né? Se trata um pouco de uma cultura de jogo que tá saindo um pouco do que a gente chamaria, não gosto muito desse termo, mas vamos usar aqui só para exemplificar, né? Tá saindo do que a gente chamaria de uma fantasia medieval genérica. Você só espera que seja uma fantasia fixada ali em elfos, anões e coisas do tipo. Cara, não, e aqui a gente tá falando de uma forma bem resumida, né, e contextual.
é diferente de quando tu tá sentindo isso na mesa de jogo. Então, por mais que a gente tá falando aqui, do nada tem uma nave e aí, enfim, tem elementos de ficções científicas agora, enquanto tu tá jogando, isso não difere muito de tu não entrar num laboratório de um mago com um monte de coisas bizarras, sabe? Ainda são coisas bizarras ali. Uhum. Então, isso que eu acho maneiro, tipo, por mais que tu tá inserindo elementos tecnológicos, eles ainda são estranhos. Tipo, a gente encontrou, se eu não me engano, uma parada que era tipo uma lanterna atual. Tipo, na descrição e como os nossos personagens interagiam, nada era muito diferente de um cajado luminoso, sabe? Ou de tipo, uma tocha mágica. É muito de como essa estranheza é implementada, né? Talvez seja um dos aspectos aí que mais se conecte comigo também. Eu acho muito bom esse contramovimento de, cara, não é só dragão, espada, mago. Não, cara, tem muita coisa bizarra que dá pra gente brincar, que dá pra ambientar jogo de RPG nesse estilo ainda, sem perder esse tom, né? E pra mim, o exemplo que a gente jogou que mais me marcou e, cara, pô, acho que eu nunca vou esquecer e tenho maior vontade de jogar de novo é o VG nesse sentido de um cenário estranho, né? Sim. Da bizarrice, tipo, cara, ele foi feito propositalmente pra tudo ser extremamente bizarro, brincando com coisas que a gente conhece, né? Tipo, uma chuva de vidro, tipo um canyon de coral. Tipo, tu tem essa estranheza com objetos do nosso mundo e, enfim, fica com aquela composição psicodélica, né? E ainda assim, tu tem a exploração, tu tem a narrativa emergente, tu tem os aspectos de um RPG OSR ali, né? Então, porra, foi muito maneira a experiência e eu acho que, de novo, é o que mais se conecta comigo no sentido de, tipo, ser um pano de fundo pra te criar coisas, sabe? Tu saber que tu não precisa fazer algo derivado de uma fonte pra que aquilo tenha um certo contexto, né? Não, tu pode criar à vontade em cima e usar esses critérios que ele trouxe como uma forma de categorizar o teu jogo dentro da NSR, né? Tipo, eu quero que o meu jogo tenha a mesma sensaçãozinha do Kern, do Morkborg. Como é que eu faço isso? Tipo, se atente a esses tópicos aqui pra que o teu jogo passe essa sensação pra frente, né? Cara, e é isso. O legal da NSR é que ela já parte do início sendo essa salada mista de coisas. O que, para muitos outros estilos de jogo, não é muito natural, né? Você fazer essa seleção. E uma outra coisa muito curiosa do OVG, né? É essa percepção de que, na verdade, ficção científica e fantasia, eles não estão tão distantes assim um do outro, né? Tem uma frase muito maneira do autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, o cara que escreveu o livro da Odisseia do Espaço, né, o 2001 Odisseia no Espaço, que virou filme e tal, que ele disse assim, né, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E isso aparece muito nesses cenários que vão misturar tecnologia, magia, tecnomagia, como o VG, como o Numenera da vida, né? Que é isso que você está falando. Pô, se eu descrever para você que tem um bastão que sai luz, pode ser literalmente uma lanterna. Uhum. Mas seu personagem às vezes não sabe. E o que é muito curioso é isso, essa estranheza é muito bacana, porque o Miguel descreveu um item que ele pegou no jogo, que não era uma lanterna, na verdade era uma lâmpada. Mas assim, essa estranheza do jogador e do personagem junto de um objeto do jogo, dessa exploração de um mundo estranho e vivo, né? Que jogos NSR estão tentando fazer. Acho que é um pouco da graça é isso, né? Que indifere um pouco o que é fantasia, o que é ficção científica, né? E eu acho massa também nesse quesito de descrição, de como tu torna até algo normal estranho. É um movimento que eu já vi outras pessoas fazendo, mas que tu mesmo fez numa mesa também, que é o de tu narrar os monstros descrevendo eles ao invés de dar o nome deles. Então, ao invés de tu falar, são kobolds. Não, vocês veem criaturas humanoides com escamas e tu começa a descrever um basilisco, bichos que são naturais pros jogadores, né? Que é algo comum de estar numa mesa de fantasia de RPG. Mas tu descreve pelo comportamento e aparência ao invés de dar o nome deles e ponto, né? Então é algo também que é simples, mas que tu consegue gerar uma estranheza usando algo que é cotidiano, né? Sim, cara, e esse tipo de recurso é muito interessante para o jogo que está tentando fazer um mundo vivo e estranho, porque você torna aquilo fabuloso de novo, né? No sentido de fábula mesmo. Porque pensa, se você é um moleque de 12 anos de idade numa vila medieval, mal tinha estrada, é um negócio isolado do mundo. Você ouve uma história de um bicho da floresta, você não tem um catálogo, uma enciclopédia, você é imagina, um menino de 12 anos na idade medieval, para começar de conversa, provavelmente você não sabe ler. Então você não tem acesso a uma enciclopédia de monstro que vai dizer, beleza, segundo essa enciclopédia de monstro é tal coisa.
essa coisa folclórica mesmo, de dizer, pô, eu vi um bicho bizarro na floresta, ele era assim, tinha a orelha assim. Além de ser uma coisa muito imersiva, de você estar ali descobrindo junto do seu personagem uma coisa estranha, ele também abre uma possibilidade de jogo que é você transformar aquela criatura, seja qual for, um goblin, um kobold, numa coisa nova, na verdade, né? Porque uma coisa que a gente acha que, por causa do RPG, são muito codificadas, na verdade não são, né? Por exemplo, o Kobold. Kobold, nas descrições lá do Keep on the Borderlands, nessas aventuras do Gary Gygax do começo do D&D, era descrito o Kobold como um homem-cachorro. Kobold é uma criatura meio da mitologia nórdica e que foi trazido para o RPG, e aí no RPG se transformou numa outra coisa. Então, vários desses nomes que a gente usa, que pra gente hoje em dia é muito codificado, porque a gente tem no D&D, no Manual dos Monstros desde sempre, não são muito codificados na vida real mesmo, né? Nas folclores, nas lendas. São coisas esquisitas e que vão meio que se misturando, né? O mundo das fadas, o mundo mitológico é um negócio muito plural e maluco, estranho, né? Então, acho que é legal essa proposta de jogo, né? Transformar esses bichos estranhos novamente, para que você, dentro do seu jogo, possa tornar o que é um elfo, o que é um gnomo, uma coisa que é uma mistura disso tudo, que é uma mistura de uma fada com um elfo do Forgotten Realms com outras coisas, e tornar o jogo seu, através dessas descrições ou dessas características que você vai montar, do seu elfo, do seu gnomo. Eu acho que é mais interessante por esse caminho, de tu, tipo, até engajar mais os jogadores, botar os jogadores, tipo, a mente pra funcionar, tipo, montar essa criatura na imaginação, do que outro aspecto que eu via também outros mestres comentando aí, né, pela internet, que era o de ter que bolar mecânicas novas para aquelas criaturas, porque se tu descrevesse que eram 5 kobolds, a galera já sabia mais ou menos que itens eles iam ter, que tipo nível de dificuldade eles teriam, qual é a fraqueza, a vantagem, sei lá, dos bichos. Porque, de novo, é uma fantasia que tá muito no popular, tipo, todo mundo já jogou umas aventuras que se repetem criaturas. Então já vão sabendo como lidar. E aí não, beleza, se eu vou botar kobolds agora, eu tenho que dar que os kobolds, eles têm, nesse universo, eles têm uma característica diferente pra daí pegar o jogador de surpresa. Então, volta pro ponto de jogador versus mestre, né? O mestre tendo que bolar coisas pra desafiar os jogadores, que não é tão interessante. Agora, se tu só descreve diferente, vai começar a pintar na cabeça dos jogadores a dúvida, né? Cara, será que é um kobold mesmo? Será que criatura bizarra é essa? Ele é parecido com isso, mas não é bem isso, sabe? Então, acho que é um caminho mais interessante pra deixar o jogo, tipo, engajado nesse sentido, né? E isso cria uma nova familiaridade também, né? Porque o jogador que já está começando a entrar nesse mundo novo que você criou no seu sistema ou na sua mesa de RPG, já sente aquela satisfação de dizer o que aquilo é, né? Do tipo, pensando na mesa aberta, né? Um jogador que já participou da mesa aberta umas 3, 4 vezes, já ouviu essa descrição umas 3, 4 vezes, ele já tá meio que sabendo o que é aquela criatura, por mais que ele não tenha de cabeça o nome, né? Mas vai falar, eu já vi essa criatura antes, ela age assim, assim, assado, não é muito perigoso. E pra uma pessoa que tá ouvindo aquela descrição a primeira vez, vai se perguntar, pô, mas será? Essa descrição aí, pô, parece um monstro, né? Enfim, né? Os usos são variados, né? Mas vocês percebem, aí voltando inclusive num episódio anterior, que tudo isso se trata também de uma discussão mais diegética do que é o jogo, né? Isso que o Miguel falou também, né? Do tipo, nesses termos que a gente está discutindo mais a história, o mundo ficcional e menos as regras e o que um kobold significa no sentido de tem 3 dados de vida ou resistência a gelo e coisas do tipo. Né? Uhum. Exato. Salve, pessoal! Felipe do Futuro aqui, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MuiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Tem apoio lá que custa menos que uma barra de chocolate por mês e de quebra você ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso antecipado aos episódios do Tomos e muito mais. Se você não consegue apoiar financeiramente no momento, você também consegue ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Mas então, aí entramos no ponto que é um dos mais relevantes no sentido de fazer a diferenciação do que é um jogo NSR para um OSR, que é leve em regras. Como eu mencionei, né, o Kern ele tem 4, 5 páginas de regra, o PDF tem umas 20 páginas, então
Isso é muito louco, porque pra mim, essa ênfase em regras minimalistas ou regras leves, ele gera uma ênfase no jogo. Por quê? Por exemplo, você que já jogou D&D, qualquer D&D, mas assim, D&D segunda edição, terceira edição em diante, as pessoas têm uma cultura de jogo muito específica de criar seu personagem, de ter do tipo, criar personagens na quinta edição é um hobby em si mesmo. Você pega a ficha, pega os livros e pensa, nossa, essa nova classe que saiu na suplemento tal do D&D me deixa pensando que eu gostaria de fazer um personagem assim. E aí gera coisas do tipo que já aconteceu comigo, né? Esse exemplo específico, que é uma pessoa que falou que queria jogar numa mesa minha, ele já chegou com a ideia do personagem pronta, que era, olha, eu queria jogar com um Dampir Paladino da subclasse Juramento da Redenção. E do tipo, o cara já chegou com um personagem pronto. Por quê? Porque ele era essa pessoa que ficava em casa olhando as subclasses e pensando, que legal, vamos montar o meu personagem. A classe dele vai ser essa, o poder dele vai ser esse. Então, o hobby é fazer o seu personagem. Enquanto um jogo tipo Kern, foi o que eu falei, você pega o livro, lê e fala, beleza, entendi, vamos jogar. E o seu personagem é aquilo que tá dentro do jogo, que acontece no jogo, né? Então o jogo ele se torna um jogo muito mais aberto, né? Uma coisa aparece muito nesse sentido no Kern segunda edição, é a descrição que tem no livro dos testes, porque o Kern tem 3 atributos: força, destreza e vontade. Para começo de conversa, ele não tem testes de carisma, né? Então, carisma, ele tá dentro de willpower, mas no geral se espera de que você interprete seu personagem, mais do que você faça rolagens para convencer as pessoas. Isso em si só já leva o jogo um pouco mais para interpretação. Porém, olha o que ele fala o jogador não precisa de permissão das habilidades da sua ficha para tentar uma ação qualquer. O teste, ele chama de salvaguarda, é algo passivo. Você só joga o teste de atributo quando algo perigoso acontece com você, né? Isso parece sutil, mas é uma ferramenta muito importante do jogo, né? O jogador ele não tem barreira mecânica, ele pode ser ativo, ele pode ser livre de qualquer forma, porque a ficha dele não cria barreiras nele, né? Aquela coisa que vocês que já leram o Old School Primer vão lembrar, que é a coisa do salto ninja. Não existe a necessidade de ter uma habilidade escrita salto ninja para você tentar um salto ninja no jogo, né? Então, como a sua ficha tem muitas poucas coisas dizendo o que o seu personagem tem ou pode fazer, isso significa que ele pode tentar e fazer muitas coisas, né? E uma diferença clássica, né, de estilo de jogo nesse sentido, por exemplo, um jogador fala assim, eu quero ficar escondido, eu quero fazer furtividade. Ele vai e pega o dado e ele joga o dado automaticamente. Numa cena descontraída, numa taverna, sem intenção nenhuma. O personagem é um ladrão, veterano, ele tá numa taverna e ele quer se esconder, e a esperança dele é que ele possa rolar um dado para ver se aquilo acontece ou não. Então, isso é meio que um vício de uma resposta mecânica, de uma ativação de uma mecânica, né? Que às vezes não precisa ser ativada. Mesmo no D&D quinta edição, se você ler o livro direitinho, vai estar lá dizendo que fazer testes é para ver uma resolução de uma situação duvidosa ou perigosa, né? Só que não é assim que as pessoas jogam, né? A cultura de jogo está muito voltada a essa rolagem de dados para qualquer coisa. E essa ativação de alguma coisa, ativação de um poder, ativação de um atributo. E no Kern segunda edição, ele faz essa coisa muito louca, que é, já que o seu personagem, ele não tem poderes nenhum, não tem muita coisa na sua ficha, isso abre possibilidade de você dizer o que você vai fazer, né? Em vez de esperar que a sua ficha responda aos problemas, você responde aos problemas, com o seu personagem, com as suas ideias. Cara, porra, demais. Eu, de fato, gosto muito dessa característica desses games de abstração, né? De pegar uma mecânica X e até onde eu preciso descrever essa mecânica para que ela funcione no jogo, né? E usa só o mínimo viável, o mínimo possível ali dentro da mesa. E acho que um dos grandes pontos aí é a questão de magias. Eu acho muito maneiro como vários jogos abordam magias de uma forma completamente diferente e livre, né? Que é o que eu mais curto. Eu joguei agora o Easy D6, a convite do Gulfgar, que é um game que vai sair aí pela RPG Planet, que ele bebe bastante essa fonte OSR e tal. E ele tem bem essa característica, onde as magias, ela tem o círculo, tem as categorizações, pra não deixar tão livre. E isso é até um tópico bom pra gente trazer por um dia pro Tomos, tipo, até onde a liberdade, ela é maneira e até onde ela é prejudicial, porque eu acho que realmente, tipo, como tu sempre fala aqui, ainda é jogo, né, galera? Então não dá pra abstrair 100%, porque rolar dado faz parte, é maneiro, e o jogo ainda tá ali por trás, mas é muito bom quando, tipo, um sistema te guia falando que, pô, tu é conjurador, beleza, tu tem meio que esses estilos aqui de combate, quase como isso,
esses círculos, e tua magia vai estar atrelada a isso. Agora cria. Vai de ti, das tuas ideias, da tua criatividade e do bom senso e de uma negociação com o mestre, sabe? Em cima disso vocês criam o jogo em si. E aí o jogo dá o básico, claro, para justamente, acho que tem que ter uma régua de corte ali no sentido de o que eu posso fazer, né, para não ficar um bagulho absurdo também. Mas é muito isso, tipo, de bota no jogo, bota na agência do jogador, depende da ideia, da situação, né? Não é aquela coisa de tipo, eu tenho a magia sono e posso usar uma vez por dia. Tá, é isso. Então, se eu não tiver se eu não tiver uma situação de combate, eu não posso usar sono, tá ligado? O dia todo. E aí eu sou mago, eu fiquei inútil, sabe? Então, não, tu é um conjurador. E tua habilidade, que no meu caso do meu personagem lá, ele é um botanista. Então, tipo, as habilidades dele são relacionadas a coisas da natureza. Mas, cara, eu posso fazer isso a qualquer momento, sabe? De acordo com o meu bom senso. Se eu quiser, sei lá, pegar uma flor e fazer com que o pólen dela se espalhe pela sala pra criar um aroma X e eu, sei lá, convencer um personagem, ganhar numa interpretação, sei lá, alguma informação, dá pra pirar à vontade. Da mesma forma que eu posso usar isso no meio de um combate, né? Então, acho que essa parte de magia sempre que mais me pegou, porque eu vi assim, caraca, tá, então beleza, então eu não preciso ter um monte de regra, decorar um monte de magia e ter uma listona. Eu posso literalmente deixar livre e ficar brincando com a criatividade ali. E outro aspecto também é questão de item, né, Felipe? Tipo, eu sei que tu também curte pra caramba. Tipo, tá, no Ozzy, por exemplo, o Horus, né, ser baseado no XP, tipo, é uma parada bem do SR nesse sentido, o que tu tá carregando, o que tu tá gerenciando de recurso ali, de itens, importa muito no jogo, né? Mas e se eu tirar tudo isso? E se não contar nem um centavo? Como é que funciona com o jogo, sabe? O jogo funciona, não funciona? Então também acho muito massa esse esquema quando tu abre mão de boa parte dos teus itens pra pôr uma bolha, por exemplo. Então, tipo, vai do bom senso de fazer sentido com o teu personagem o fato de tu estourar uma bolha e tirar sei lá, um papel e caneta, sabe? Papel e pena. São situacionais, são parte da narrativa emergente, né? O próprio Easy G6, ele tem um sistema de dinheiro por categoria também, sabe? Tipo assim, a pessoa é pobre, muito pobre, ela é mais rica, muito rica, sabe? Tipo, ele meio categoriza e tu não precisa ficar gerenciando. Tipo, vai de acordo com o que o jogo tá propondo ali, sabe? Então, é uma característica desses games em questão de regras leves, de tu abstrair e jogar com o mínimo necessário ali. Eu acho isso muito foda. Pô, muito bacana, cara. E aí, só pra explicar isso que o Miguel falou das bolhas, né? As bolhas de equipamento é uma mecânica que tem no The Vanilla Game, que a gente está usando na mesa aberta da Moira Games, que você contabiliza os seus itens em espaços de inventário. Sua arma de uma mão ocupa um slot, você pode carregar até 10 armas se você quiser. Porém, itens mundanos como corda, agulha, espelho, essas coisas que são itens menores no The Vanilla Game, elas não estão listadas na sua ficha, mas elas estão representadas por bolhas de equipamento. Seu personagem tem 5 bolhas e você, entre aspas, estoura uma bolha para tirar da sua bolsa um item qualquer que você acha que faz sentido que seu personagem tenha, como se aquele item sempre estivesse na sua bolsa, né? Aquilo é feito uma mecânica para simplificar o jogo, para cortar do jogo, ou seja, deixar um jogo um pouco mais minimalista no sentido de você não precisar ficar, sei lá, 20, 30, 40 até uma hora fazendo compras no jogo, né? Você fala, beleza, esses são os meus itens principais, eu tenho uma espada, um escudo, e bora pro jogo. E durante o jogo, você, que é um ferreiro, você pode falar, pô, mestre, vou tirar da minha mochila um pequeno martelo de ferro, porque eu sou um ferreiro, faz sentido que eu tenha um pequeno martelinho na minha mochila. Beleza, beleza, é isso. E essa coisa de deixar abstrato os recursos é uma parada bem legal também, que não tá só na OSR e na NSR, né? O próprio Vampiro à Máscara tem isso, né? Os níveis de riqueza que você contabiliza por, enfim, marcando as bolinhas lá, né? Da sua vantagem, do seu, enfim, da sua habilidade de riqueza. Uhum. Mas é uma forma também de fazer isso, né? Fazer um jogo mais enxuto e focar no que é mais essencial do jogo, né? Que eu acho que é uma tentativa sempre recorrente da NSR de tentar fazer, né? De cortar as regras daquilo que não é necessário. E assim, você tocou num negócio muito bacana que, bizarramente, você citou um exemplo quase igual o da segunda edição do Kern, quando ele vai falar sobre o avanço dos personagens. Porque uma crítica muito comum a esse estilo de jogo, principalmente do Kern, é que os personagens não têm nível, então eles não têm avanço. Eles tipo assim, pô, meu personagem não avança de nível, ele não ganha nada, ele não ganha poderes novos, então qual é a graça? Cadê o RPG da coisa?
né? Porque quando a gente fala de RPG, principalmente fora do RPG de mesa, a gente está associando RPG a essa brincadeira de fazer personagens, de criar personagens a partir de poderes e de combinar builds, esse tipo de coisa. Mas o Kern ele tem uma saída muito diferente e muito interessante, que cada vez mais, para mim, é o que mais simboliza a potência do RPG de mesa, que são esses avanços diegéticos, que está no texto aqui como narrativa emergente. O foco na descoberta na mesa. Sistemas com muitas tabelas. Não tem um cenário fixo. Você vai rolar nas tabelas para descobrir. Você vai criar seu personagem a partir de rolagens aleatórias. E o avanço diegético tem a ver com isso, né? Da narrativa emergente do jogo. E a descrição maravilhosa da segunda edição do Kern é o seguinte, né? Que o avanço do personagem, ele não é uma recompensa, do tipo você juntou dinheiro, você juntou XP e você recebeu uma recompensa, mas o resultado lógico das ações de um personagem. O avanço acontece, isso aqui eu tô lendo o Kern segunda edição, tá, gente? Ele diz assim, o avanço acontece mais frequentemente quando um personagem interage com algo que ele não entende ou algo que ele não deveria entender. E aí de novo aparece essa ideia, né, de um cenário estranho, de um mundo vivo, etc. Então, é como se o jogo te perguntasse o seguinte: o que acontece quando um personagem faz um pacto de sangue com uma adaga falante interdimensional? O que acontece quando você, personagem, toma um líquido estranho que uma fada te deu de presente depois de você salvar a vida dela? Percebem que são perguntas que não têm respostas fáceis e óbvias? É simplesmente vamos ver o que acontece nesse momento do jogo que não tem paralelo no livro de regras ou no livro dos monstros. Os exemplos do Kern, de como você avança o seu personagem, modifica o seu personagem, o equivalente ao subir de nível em outras edições, passa sempre por aí. E aí eu vou ler alguns exemplos que são muito bons, começando com um exemplo que acho que tem a ver com o que o Miguel falou, dessa coisa da magia, né? Como você falou, né, Miguel? A magia no D&D, principalmente, ele tá ligado a um recurso muito raro que você usa e acaba, né? Castou o sono você rola 2d8 lá no Ozzy e beleza. Agora, olha esse exemplo do Kern, né? Uma pessoa que está usando uma magia constantemente de controlar plantas. E ele está sempre tentando usar essa magia no Grimório com um poder um pouco estendido. Ele quer tirar o máximo daquela magia. Tipo assim, só pega perto, mas ele quer mandar através do rio, né? Então o mestre fica falando, pô, faz um teste de vontade. Isso aí você está extrapolando os poderes do livro, faz um teste de vontade. E aí depois de vários momentos usando isso, vários momentos usando a magia em situações de perigo, que ele tem que ler rápido, fazendo vários testes de vontade, em um momento crítico, bizarro, de muita dificuldade, muita tensão, ele rola um teste de vontade, no meio do combate é bem sucedido em uma situação meio extrema. E aí, naquele momento, o mestre fala, beleza, você nem precisa mais fazer teste para ler essa magia em situações extremas, porque isso já tornou um negócio um pouco natural para o seu personagem. Então, esse personagem se tornou um cara de controlar as plantas, se tornou uma coisa natural para ele, né? E aí tem um outro exemplo próximo, que ele fala, né, que os atributos, eles não são coisas para limitar as suas habilidades. Tem gente até que fala assim, os atributos no Kern são representantes de como o seu personagem age sob estresse, numa situação de estresse. Não significa se você é mais ou menos ágil, se você tem mais ou menos agilidade ou destreza, mas como ele age numa situação de estresse. E aí ele dá um exemplo bom para falar isso, né, de um personagem que tem pouca destreza e que faz um negócio legal e ganha uma afinidade natural para furtividade. Vou ler um trecho. Fala o seguinte: Harold e seus camaradas estavam perseguindo um grupo de bandidos liderados por um notório lobisomem. Eles seguiram os criminosos até o esconderijo, aproximando-se ao amanhecer, quando os bandidos provavelmente ainda estariam dormindo após as atividades da noite anterior. Harold liderou o grupo cuidadosamente ao lado do acampamento, esperando para entrar silenciosamente. Isso se mostrou mais difícil do que o esperado, pois os bandidos haviam colocado os guardas em 4 lugares diferentes. O mestre determinou que, como Harold estava liderando o grupo e tinha a pior habilidade natural, seu jogador havia rolado apenas 5 em destreza, ele deveria fazer o teste que o grupo precisava para entrar sem ser detectado. Ele conseguiu, e o mestre declarou que, dali em diante, não exigiria mais que Harold fizesse testes de destreza em situações semelhantes, devido ao fato de que seu personagem, claramente, tem uma afinidade natural para a furtividade. Então, os atributos no Kern, esse é um bom exemplo disso, eles são testes relacionados não a alguma coisa que define o seu personagem, mas são ferramentas do seu personagem, né?
eles não te impedem de você de fazer nada, né? Algo que em outros jogos você seria levado a crer que seu personagem não pode fazer ou que não deveria fazer porque ele tem destreza baixa, né? Mas vocês percebem, um negócio que depende de destreza, o personagem fez bem, por sorte passou, se transformou na história algo que significa algo sobre ele a partir daquele momento, né? Que claramente ele tem afinidade natural pra furtividade. Porque, pô, um cara que tem destreza 5, mas que naquele momento de furtividade ele passou no teste, se transformou num elemento de jogo, um elemento narrativo. Logo, dali em diante, ele tem algo na ficha dele que representa isso, né? Então, é bem bacana. Ah, total, cara. E casa muito com o tópico mortal ali que ele trouxe, que ele... É legal que ele fez algumas correções, né? Com o passar do tempo, ele foi relendo aquilo que ele tinha escrito lá atrás, o Panda Taste. E aí ele comenta ali, né? Provavelmente eu deveria ter usado consequencial, né? E quando ele falou isso, eu falei, tá, perfeito, cara, perfeito. Porque é esse o ponto, né? Não é, os personagens são inúteis, aqueles trapos que qualquer porrada os caras morrem, então por isso tu tem que ter cuidado e tem que jogar bem. Não é esse aspecto, né? Mas o de cada ação no jogo ela vai te levar pra algum lugar, vai acontecer alguma coisa, né? Então foi bons exemplos que tu trouxe. E, cara, chega um ponto que quando a gente joga esse estilo de jogo com um sistema OSR ou um sistema que não é tão linkado, tu acaba até nem sentindo o impacto da progressão de nível. Uhum. Porque teu personagem interagiu com tanta coisa bizarra, ele acumulou tanta mutação, tanta bizarrice aconteceu na vida dele, que ele upar mais um nível e ganhar uma magia, tipo, tá, beleza, deixa eu anotar aqui, sabe? Só porque o sistema pede. Mas não é aquilo mais que tá definindo, tipo, teu personagem já é uma parada completamente diferente porque o mundo fez dele assim, né? Tipo, pegar uma poção estranha, tu decidir tomar do nada sem parar um tempo na cidade pra estudar, sem investir uma grana, pô, o que isso pode gerar no teu personagem, né? Então, é muito sobre consequência dentro dessa narrativa emergente, né? E, porra, maneiro demais. Sim, cara, e é uma recompensa muito mais gratificante, eu sinto, né? Uhum. Porque, como você falou, pô, vou anotar aqui uma magia. Pô, magia todo mundo tem, sabe? Você vai subir de nível, você vai poder pegar essa magia. Mas aquela história que o seu personagem passou em relação àquele NPC, naquela dungeon esquisita que vocês foram, que de repente não era nem uma dungeon, era uma nave espacial de um mago que veio do futuro. Pô, só o seu personagem passou por isso, sabe? Vai estar escrito na sua ficha um negócio novo que você e seus jogadores criaram, né? É, bem nessa. E bom exemplo também da mesa aberta, né? Meu personagem virou um mago da terra lá, um conjurador, guardião das estepes. E aí, beleza. Fiquei um tempo na correria aqui do trabalho e fiquei 3 semanas sem aparecer no game. Quando eu voltei, cara, a galera da equipe tava completamente diferente. O maluco tinha virado um grimório ambulante, ele não precisava mais de livro. O outro lá já tava forte pra caramba, com um monte de item diferente e podendo ver coisas, enfim. O tempo do jogo rolando é o que faz os personagens mudarem, né? E não tanto a ficha, a ordem de nível versus o que eles ganham em cada nível, né? Exatamente, cara. As escolhas dos jogadores em relação a essas situações estranhas vão definindo muito bem quem são os personagens, né? Uhum. E aí, isso é um bom exemplo do que o Yohai Gal coloca lá na segunda edição do Kern como um avanço por ter superado um desafio a longo prazo. E aí vou ler o exemplo. Ele fala o seguinte: Ox finalmente derrotou o serial killer Tibor Heimsherr, mas, ao invés de matá-lo, Ox usou o sifão de espinhos para puxar a consciência do homem caído diretamente para fora de seu corpo. Então, para a surpresa de todos na mesa, Ox começou a beber o espírito do homem. O mestre pediu um teste de vontade para superar a poderosa essência de Tibor, o serial killer. Ele rolou o dado e... sucesso! O mestre, então, pediu ao jogador que rolasse novamente o atributo de vontade, dizendo que, se ele rolasse maior do que o atributo atual de vontade do personagem, ele poderia manter o resultado. E foi isso que aconteceu. Então ele aumentou o atributo naquele momento. Ele bebeu a essência do serial killer e aumentou seu atributo de vontade. No entanto, o mestre também determinou que, a partir de então, quando Ox tiver outro inimigo fraco à sua mercê, seria necessário um teste de vontade para superar as tendências adormecidas do assassino dentro de sua mente. Pessoal, se você ouviu esse exemplo e você não ficou maluco da cabeça querendo jogar RPG, eu sou uma caneca de plástico. Porque pra mim, isso aqui é RPG. Esse tipo de avanço, esse tipo de acontecimento que eu citei na nossa mesa e que eu citei aqui do livro do Kern, é o que pra mim faz o jogo ter sentido. Então, o avanço diegético, ele vale muito mais para um jogador de RPG, na minha visão, eu, enquanto jogador de RPG, acredito nisso, do que um avanço mecânico.
Como a gente falou lá naquele episódio do texto do Zé Dexil, do Não Incentive Comportamentos Éticos, jogar o jogo é a própria recompensa do jogo. E acho que o estilo NSR, ele dá muita margem para esse tipo de coisa. Agora está ficando cada vez mais claro com o lançamento do Kern segunda edição e livros que estão falando um pouco mais sobre esse estilo de jogo, né? Porque você pega esse livro e você lê essas regras, você não tem muita noção do que é esse estilo de jogo, né? Porque como as regras são muito simples, você não está entendendo muito bem qual a proposta dele dentro dessas regras minimalistas, né? Mas quando você pega esses livros que estão descrevendo um pouco melhor como se faz o jogo, então você vai começando a entender exatamente o que significa narrativa emergente, o que significa jogo mortal para certas pessoas, né? Porque você falou, né, Miguel, que mortal para ele seria melhor dito como ações têm consequências, né? Seria um pouco isso. Mas pode ser mortal também, no sentido lá, se você tá jogando um Morkborg e é legal ver seu cara perder um braço e perder personagem e criar outro, porque seu personagem tá vivendo num mundo muito perigoso. Vai depender de qual dial você tá girando, né? De qual volume você tá querendo aumentar ou diminuir. Mas enfim, né? Você começa a perceber então que essas coisas vão se misturando para fazer esse estilo de jogo, né? Que a gente falou, é um jogo de narrativa emergente, um mundo vivo, num cenário estranho. E não é à toa então que ele termina falando o último ponto, que é a exploração. Porque, cara, exploração é a cola que gruda todo esse resto que a gente tá falando, né? Porque você explora para achar o quê? Coisas estranhas. Você explora para dar vida ao mundo e expandir os horizontes dos personagens. Você explora para ver o que acontece, ou seja, para criar a narrativa emergente. O cenário de exploração, ele é muito, muito sensível a todas essas coisas, né? É você fazer uma viagem para um lugar e ver coisas novas, viajar para um lugar, interagir com novos NPCs. Então, o cenário de exploração é muito propício a fazer esse jogo de narrativa emergente e avanço diegético. E é muito sobre como aquele personagem vê aquele ambiente, né? Então, até o exemplo que ele dá ali, que o normal era o que? Deixa eu rolar um dado, ver teu teste de percepção e eu te dou as informações que esse teu personagem tá vendo. Mas a gente vê que nesse estilo de jogo NSR, é muito mais no estilo de uma ambientação, uma descrição geral do que tá todo mundo vendo, mas cada personagem vai ou se interessar por uma coisa ou se aprofundar em uma determinada parada. E como tem esse aspecto da estranheza, já teve várias situações de personagens malucos que se jogam no meio das paradas. A gente lá no VG, um dos personagens do nosso colega lá se jogou no meio de uma poça de líquido viscoso estranho, sabe? E, enfim, a exploração dele foi completamente diferente dos outros personagens. Da mesma forma que o meu personagem numa mata lá, ele começou a coletar coisas de plantas. Então, o quanto aquele personagem, né, essa interação externa, o quanto aquele personagem vai estar interagindo com o mundo, considerando todo aquele, enfim, todo o background dele, todos os aspectos de ficha, né, que o jogo propõe. Mas ele vai mudar a forma como aquele personagem, aquele jogador vão ver aquele ambiente que está sendo descrito, né? Total, cara. Isso aí que você está falando tem a ver com o tal ponto estranho do texto que é o interação externa. Que lendo assim não dá para entender muito bem, mas que na continuação do texto dele ele fala, né? Que na verdade isso tem a ver com a ideia de ficção primeiro. Assim como antes eu descrevi lá a coisa da pessoa que fala que quer ficar furtivo e rola um dado exatamente, e rola um dado logo em seguida, essa descrição da percepção descreve um pouco isso, né? Que é a mecânica em primeiro plano. Você quer colocar a mecânica primeiro. Então, ao invés de você falar, pô, mestre, me fala um pouco melhor sobre essa sala. Como é que é essa estante? Essa estante tem livros muito antigos, não tem? Essa é uma coisa, né, que está nesse lugar da ficção primeiro. Quando muitas outras culturas de jogo vão colocar essa rolagem primeiro, né? Que é o negócio que ele fala no texto e que, cara, eu me identifiquei muito, muito, porque é exatamente assim que acontece, né? É exatamente assim que as pessoas jogam D&D. Que você entra numa sala e todo mundo já tá com o dado na mão rolando percepção. Uhum. Então, cara, e isso me incomodava muito, mesmo quando eu jogava quinta edição, né? Eu achava uma rolagem desnecessária, porque, como a NSR coloca, né? É muito mais interessante você dar informações, o máximo de informações possíveis para as pessoas fazerem ações bem embasadas do que eles querem fazer, né? É muito desagradável para você, enquanto jogador, você falar que vai fazer uma coisa e o mestre responder, tá, então essa coisa terrível acontece com você, porque você não perguntou nada sobre o que tinha ali do outro lado, ou você falhou no teste de percepção, então você não viu que você tinha, sei lá, a passagem era baixa, você bateu a testa e você se sente igual um idiota, sabe? Essa interação externa te dá um pleno conhecimento do mundo para você fazer ações mais bem orientadas
para o resultado que você quer tirar, né? O Kernel, segunda edição, ele faz uma boa distinção quando ele vai falar do porquê que não tem testes de percepção no jogo, né? Aí eu vou ler um trecho. Ele fala assim: Kern se difere de muitos jogos de RPG modernos por não incluir mecânicas para conhecimento, especialização, e aqui eu incluiria também, né, de percepção. Em vez disso, assume-se que um personagem tem o conhecimento necessário desde que isso possa ser justificado na ficção. Aí, parênteses, né? Se o seu personagem é um ferreiro e encontra uma forja antiga, ele pode falar para você: mestre, eu enquanto ferreiro, será que eu olhando isso e tal, eu posso deduzir alguma coisa disso? O mestre vai falar: sim, você enquanto ferreiro, você percebe que blá 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 blá. Mais natural que isso, impossível, né? Enquanto outros jogos colocariam você de frente daquilo como role um teste de conhecimento, né? Enfim, né? E qual o problema disso? É legal rolar dado, etc. Mas pensa comigo aqui, o jogo ele melhora se você rolar esse dado de conhecimento sobre a forja e falhar. Isso traz alguma uma novidade ao jogo? Ele joga um jogo para algum lugar novo que é interessante? Na minha visão, não, né? Então eu concordo com isso, né? Que aí ele continua, ele fala: da mesma forma, não há mecânicas que regulem a percepção de um personagem ou sua capacidade de detectar, entre aspas, detalhes importantes em seu ambiente. Em vez disso, o mestre deve fornecer informações relevantes e limitadas sobre cada detalhe que um personagem pode perceber com seus sentidos básicos. Essa ideia de que a falha e o sucesso são consequências das ações dos personagens, das decisões dos personagens, e não de um acaso, né? Não, total, e eu acho que também são 2 pontos, né? Tu usa bastante isso em mesa, que é tipo, por você ser um açougueiro, você percebe que esses restos mortais aí não foram uma criatura que deixou, foi alguém que foi meticulosamente cortando, enfim. Então, tu usa um aspecto daquele personagem pra dar uma informação, em vez de ter um teste de percepção, né? Uhum. Mas eu também vejo o quão importante também o lado dos jogadores gerarem inputs, né? Tipo, de não ficar olhando pra ficha esperando alguma interação da ficha, mas começar a mexer no mundo que tá ao redor, né? Tipo, o mestre jogou o pano de fundo na mesa, e aí agora a galera precisa tocar nisso, enfim, interagir de diferentes formas, né? Porque senão fica aquele lance de tipo, tá, não, a gente vai pra próxima sala, sabe? Tipo, e é isso. Uhum. Mas os pontos que você trouxe dos atributos, por exemplo, eu sei que já entra numa outra categoria que é jogos minimalistas, coisas do tipo. Mas eu joguei e gostei muito, cara, de jogos que não usam atributos, Uhum. que usam traços, aspectos Sim. e afins. Eles basicamente olham pro personagem e falam: teu personagem é bom nisso por causa disso, é mal nisso por causa disso. Então ele é um açougueiro, ele é um alquimista, ele é um. Enfim, ele traz traços pro personagem, né? Tipo, Tiny D6, o nome é bem esse mesmo, traços. E à medida que tu vai expandindo no jogo, tu pode adicionar mais traços, tu pode expandir, criar novos, né? Então, fica nesse ponto também, não é o que o livro tá trazendo, não, tu só tem que descrever que existe um número X de coisas que o teu personagem é capacitado a fazer. E vamos dizer, igual aqueles exemplos que tu trouxe ali, de que um personagem tem uma propensão a ser furtivo, vamos imaginar que durante o jogo ele foi fazendo tanto aquilo que ele gerou um traço no personagem dele, né? E eu gosto muito, justamente por isso, porque é basicamente tu guiar a forma que aquilo vai, tipo, que o personagem vai estar agindo, sem tu atribuir aquilo um valor final de dado, né? Uhum. Tipo, não, tu só é realmente bom nisso, tu passa. Se tu não passa, acabou, sabe? Sim. Não importa qual número tu tenha. O dado ainda pode ser negativo, né? Então, eu acho que, real, se tratando de exploração, é muito mais de inputs do jogador e do mestre, de informações jogadas na mesa, e dessas ferramentas que o jogo propõe, né? Então é aquele lance, eu acho que liberdade 100% livre, tipo, tá, o mestre falou, agora os jogadores são 100% livres pra mexer no que for. E não ter um guia, não ter, tipo, quase um óculos, que a galera brinca, o óculos de ver o mundo. Uhum. Tipo, se não tem uma diretriz na ficha, tipo, dizendo assim, não, ou que o jogador tem estabelecido, né, mas o ponto é, se não tá pré-definido como aquele personagem olha aquele ambiente, tipo, fica uma liberdade meio aleatória demais, sabe? Então, eu acho que o mix das duas coisas, do jogador poder explorar, mas o personagem ter uma forma de explorar, eu acho que é onde surge uma gameplay maneira na mesa. Bom ponto, cara. Bom ponto. Nesse sentido, eu sinto que você se afasta um pouco da OSR no sentido interpretativo, né? Porque, por exemplo, o Kern segunda edição fala dessa coisa da agência, né? Que ele fala assim: os princípios básicos para os jogadores são agência, trabalho em equipe, cautela, planejamento e ambição. E dentro da agência ele diz que para você não se perguntar apenas o que seu personagem faria, mas o que você, enquanto jogador, faria, né?
E aí, eu acho que, em muitos aspectos, a NSR, ela tá muito presa nessa ideia da OSR de player skill, né? Eu acho que eu e você, a gente também tem uma leve implicância, uma leve discordância, né? Porque isso que você tá me dizendo, me parece que é um sentido de, beleza, mas o que que minha ficha me diz do meu personagem enquanto representação, né? O que que eu posso representar do meu personagem? Quais são as guidelines do meu personagem, né? Pra eu agir um pouco como se eu fosse esse personagem, né? Que eu Uhum. acho que tem um pouco disso também, né? E que aí que tá a graça, né? Porque não é uma coisa contraditória ao NSR. Muitas pessoas vão acolher isso muito bem, né? Isso que você está colocando, né? Não é, eu acho que só o ponto é. Tipo, não pode ser só uma coisa e nem só outra coisa, sabe? Uhum. Tipo, pra mim, no meu estilo de jogo, é onde o mix das duas acontece que eu acho interessante. Né? Tu permitir que o jogador tenha uma agência e a play skill. Tipo, isso tem influência na mesa, de certa forma, que a ficha não barre isso, que a mecânica não barre isso. Mas que também exista uma diretriz pré-estabelecida, sabe? Que tipo, pô, pensei no meu personagem pra ele ser assim. Tipo, por mais que eu tive essa ideia aqui que talvez safe a gente disso, enfim, sabe? Eu considerar que, pô, meu personagem faria isso de uma forma X, sabe? Vou ir pra esse caminho. Uhum. Então. E na nossa mesa rola muito isso, né? Tipo, o Henrique, geralmente ele faz personagens malucos, excêntricos e coisas do tipo, então. Tipo, pô, ele pré-estabelece que o jeito que ele gosta de jogar é esse, que os personagens dele são dessa pegada, e quando ele tem uma decisão pra tomar, ele leva isso em consideração. Então, por mais que ele, tipo, ele tenha a ideia de, pô, vou falar com a galera, tipo, eu vou vencer isso na lab e eles vão virar nossos aliados. Uhum. Ele faz isso considerando que o personagem dele é bizarro, que o personagem dele é burro, que o personagem dele é. Sabe? Então, tipo, tem uma diretriz pra que ele tome aquela decisão que o jogador teve, sabe? Então, eu acho que é a combinação disso que faz ser maneiro, né? Sim, o mix ali da coisa, né? Porque, e realmente, eu acho que o encontro dessas duas coisas é o melhor cenário nesse estilo de jogo que eu e você, a gente acho que concorda que é um estilo de jogo bacana, né? Que é, você não vai agir igual um idiota, mas você também não vai agir como se fosse simplesmente o Miguel da vida real, né? É uma mistura um pouco dos dois, né? Eu realmente acho isso bacana. Exato. Mas assim, uma coisa que a gente não falou tanto, mas assim, essa ideia do mundo vivo, o que que seria isso, né? O mundo vivo tem a ver com essa ideia de que se os personagens eles não agem em relação a algum assunto, ou aquele tema, ou aquele evento, ele se desenvolve sozinho. Porque os personagens não são o foco, né? Diz lá o texto do Panda Teíste. Mas o eixo sobre o qual o mundo gira. Coisas acontecem em segundo plano, cidades surgem e caem, reinos guerreiam e conquistam terras, a vida segue. Isso é muito bacana, né? Tem a ver, inclusive, com um texto que a gente não traduziu aqui, mas tem um episódio bem bacana do Café com Dungeon, em que eles leem um texto chamado Novo Simulacionismo. Vou deixar o link na descrição para vocês ouvirem, né? Mas que tem a ver com esse novo espírito de jogo, que tem a ver com a NSR também, né? Justamente nessa questão do mundo vivo. De que a gente está simulando um mundo que funciona sozinho. Os personagens fazem parte dessas engrenagens que vão fazer esse mundo funcionar, né? Estão girando junto com o mundo. Aí entra uma coisa que, para mim, é muito importante, né? De destacar nesse estilo de jogo, que é o que o Kernel segunda edição coloca como ambição. Que ele diz lá no Kernel segunda edição que um dos princípios do personagem é ambição. E você tem que, enquanto jogador, precisa estabelecer metas e usar seus recursos para dar passos à frente com o seu personagem. Você não pode esperar que nada venha de graça para o seu personagem e você tem que conquistar a reputação que você quer que seu personagem tenha. Então, essa noção de ambição, para mim, tem a ver, na verdade, com proatividade, né? O mundo vivo, a narrativa emergente, o avanço de gestos, todas essas coisas, eles necessitam de um jogador que seja um jogador proativo. E isso, para mim, não é de se jogar fora, porque, na verdade, é uma diferenciação muito importante no estilo de jogo da OSR e da NSR também, que é esse input do personagem para o jogo funcionar. Porque, né, como é que funciona um jogo tradicional? O mestre ele prepara a, entre aspas, história, os jogadores estão lá curtindo a história do mestre. Então, isso cria também uma noção um pouco passiva da participação do jogador. E as pessoas, normalmente, quando estão jogando jogos no estilo mais tradicional, normalmente, porque não é sempre assim, né? Sempre tem jogadores que estão dispostos a interpretar, de falar o que o seu personagem vai fazer, o que ele quer fazer, qual NPC ele quer interagir. Esse tipo de jogador tá espalhado por todas as culturas de jogo de RPG. Porém, no tradicional, eu percebo que tem muito esse jogador da expectativa de que o jogo é um lugar passivo.
E eu passei muito por isso quando eu jogava quinta edição, né? Eu tinha muito trabalho de casa para preparar coisas para tentar movimentar o jogador. Eu tentava fazer um mundo aberto e um cenário estranho, um mundo vivo em que você poderia interagir. Mas os jogadores chegavam com a expectativa de que eu ia puxar eles pela mão, sabe? De que eu ia guiar a história. Acho que tem a ver com essa dualidade de jogadores passivos e jogadores ativos, né? Porque às vezes o jogador, ele tá esperando que o jogo seja um passeio guiado, que você é o guia da expedição, que você tá visitando lá o ponto turístico e que você vai explicar para eles o que que é e vai levar eles no lugar e vai falar que tem que passar por aqui, depois por ali, e entrar na sala 2, depois na sala 3. Enquanto a expectativa de um jogo da NSR é que o seu personagem, ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer tal coisa, ele quer pegar tal item, ele quer ir em tal lugar. Então, é uma coisa que faz com que o jogador fique tão no centro do jogo que se ele não é esse tipo de jogador, ele não vai curtir tanto o jogo, né? E isso não quer dizer que para mestrar um jogo NSR é você falar, beleza, gente, esse é o nosso mundo, é aberto, tem 1 milhão de lugares para jogar, agora explorem, façam o que vocês quiserem. Foi uma coisa que você até mencionou, né, Miguel? Que eu acho que tem que ter um estímulo, né, um gancho, fragmentos de história, né, coisas que vão instigar a curiosidade dos jogadores. Isso é um pouco a tarefa do mestre também, mas acima de tudo eu acho que o mundo vivo, o cenário estranho e essa narrativa emergente, ela depende do jogador. Então vocês veem, a NSR é um jogo muito centrado na experiência do jogador, enquanto alguém que vai decidir coisas importantes do jogo. O jogo depende de escolhas e de rotas e de ambições dos jogadores. E, cara, isso é muito louco, né? Porque parece que eu tô advogando em favor de um jogo que o mestre tem menos input e por isso o mestre é menos participativo. Mas, na verdade, é o contrário, né? É um jogo em que você, enquanto mestre, é muito mais jogador, justamente porque você deixa que os jogadores, os personagens dos jogadores, desenvolvam o jogo a partir das suas escolhas. Então você se torna um pouco espectador também, né? Uma coisa que acontece pouco em jogos mais tradicionais, onde você é o mestre, você é o narrador, você guia a história, você não se surpreende tanto. Lógico que tem nuance dentro disso, né? Mas para mim o palco ele é montado de uma maneira muito específica na NSR para que essas coisas aconteçam, que você enquanto mestre também se divirta, também jogue, role tabelas, descubra coisas ao longo do jogo junto com os jogadores. E, enfim, cada vez mais um estilo de jogo que eu tô sempre querendo implementar, converter as pessoas para jogarem comigo. Dá, cara, ó, é que não dá pra me ver, mas enquanto tu tava falando, eu tava acenando com a cabeça que sim, tá ligado? Porque eu tava com o mesmo pensamento na hora que você falou, a frase ali de que é um ponto onde o mestre tem sim bastante impacto, sabe? Tipo, por mais que tá diluída essa responsabilidade, eu acho que esse é o ponto, né? A NSR é uma parada que tá surgindo, tipo, é um movimento recente, mas que é consequência, né? Tipo, da necessidade que todo mundo tem, porque eu vejo por mim, e até no grupo esses dias rolou um comentário parecido, que é o de, pô, não me sinto tão confiante, eu não tô tão preparado. Tipo, ainda existe essa carga em cima do mestre, mas eu acho que cada vez mais, cara, a gente tem que ter jogos que diluam isso e que todo mundo seja jogador. Um vai estar num papel e os outros vão estar em outro, mas ainda são jogadores, sabe? Por mais que o primeiro tópico ali é um mestre, né, pra categorizar o estilo de jogo de RPG, Uhum. eu acho que esse ponto da responsabilidade, de como as coisas funcionam na mesa, é todo mundo jogando, né? Todo mundo como jogador, e não mais o narrador da história, né? Eu acho isso super maneiro, cara. Super maneiro mesmo, porque os jogadores tendo ferramentas pra propor mais inputs, gera demanda pro mestre de devolver outros inputs, né? Então fica uma troca que rola na mesa, né? Natural. Sim, cara. Essa diluição de responsabilidade é uma coisa, inclusive, que no espaço da NSR vai muito além da responsabilidade dentro do jogo. A gente vai falar melhor disso num próximo episódio, quando a gente for falar do texto do Yohai Gal, de 2022, comentando o que é o espaço da NSR, né? No começo da discussão, a gente falou sobre a ideia de inclusividade, de que a NSR é essa coisa de incluir mecânicas, de pegar coisas de outros jogos, incluir, nada disso vai estragar seu jogo, quebrar com o purismo, mas isso se estende também para como a comunidade da NSR ela funciona, né? Você vai ler lá as coisas da comunidade, dos grupos e dos servidores da NSR no Discord, e as pessoas são muito participativas, elas mesmas criam a própria moderação, né? Porque quando você pensa num RPG,
tradicional, você pensa, o mestre é a autoridade dentro do jogo e fora do jogo também, né? É parte da responsabilidade do mestre tornar aquela mesa confortável para as pessoas. Mas o jogo é um jogo de todo mundo, é do mestre, é dos jogadores, todos estão em pé de igualdade, não existe uma figura de autoridade ali, que é o mestre, quando está pensando no RPG em geral, mas na NCR principalmente, né? Tem essa coisa de diluir a responsabilidade de outras coisas, não no sentido de se ausentar da responsabilidade de fazer um jogo divertido para todos, ou um jogo seguro e interessante para todos, mas a ideia, pelo contrário, de criar uma comunidade em volta não só de parâmetros de jogo, mas parâmetros culturais e do que é aceitável ou não dentro do jogo e aceitável ou não dentro da comunidade, né? De excluir certas figuras problemáticas, mas de incluir quantidade cada vez maiores de pessoas que querem somar, sabe? Então eu acho que isso é muito legal também na comunidade NCR, da gente se espelhar dessa construção de comunidade, né? Não só um espaço de jogo que a gente vai se encontrar para jogar, mas um espaço que a gente vai contribuir com ideias uns para os outros, de como fazer um jogo legal, de como fazer uma mesa legal, de que, pô, você jogador, você tem que falar quando você estiver vendo um negócio chato acontecer na mesa. Não é responsabilidade do mestre, é responsabilidade de todo mundo, sabe? Do tipo, um jogador que tá sendo chato com alguém, tem alguém no seu servidor de Discord que tá sendo chato com alguém, que tá implicando com alguém, tá perseguindo alguém, tá xingando alguém. Não é culpa da moderação, não é culpa do mestre, é culpa de todo mundo que tá ali, porque tá todo mundo dividindo esse espaço. E a NCR é isso, né? Um espaço de jogo em que a comunidade em si, ela tá muito unida para tentar formar um espaço de jogo interessante para todo mundo, e todo mundo tem input não só enquanto jogador, mas enquanto participante mesmo. Você quer ser ouvido, você tem que ser ouvido. Tem que ser assim pra gente construir uma comunidade boa, né? Se eu tivesse que resumir, seria assim, que esses núcleos de jogo, eles estão criando identidades próprias, né? Isso é essencial. Quando você quer jogar alguma coisa num estilo muito específico, principalmente nesses nichos dos nichos, dentro do RPG, OSR, narrativismo, etc., é importante você fazer isso, né? Criar uma identidade e tentar fazer o que esse texto está fazendo, né? Ó, os jogos que a gente gosta são assim, tem esses parâmetros e esses parâmetros. Só que o diferencial da NCR para mim é que essa identidade da comunidade, ela não é feita através de um apagamento das diferenças, do tipo a ideia do purismo, né, que está muito presente na OSR, que fala, para ser OSR, você tem que ser isso daqui, não pode ser aquilo ali, e então a nossa identidade é essa. Gostou, gostou, não gostou, sai fora, não queremos você aqui. A identidade da NCR me parece ser um outro tipo, né? Não do apagamento das diferenças, mas da inclusão da diferença. E você vai ver, né, pessoas definindo a NCR de várias formas e falando, pô, beleza, é isso mesmo, pode ser um pouco mais para lá, pode ser um pouco mais para cá. Então, novamente, a ideia central de que deveria estar num desses tópicos que o próprio Panda Taste fala, né, que é a inclusividade. Essa ideia de que dá para fazer várias coisas diferentes sem testes de pureza, sem requisitos de regras, sem nós contra eles, né? Que é uma dessas partes ruins da OSR que a NSR tenta construir, né? Pô, perfeito. Cara, então, pra gente fechar, e até pra galera que pode ter ficado com dúvida aí, que a gente falou um monte de termo, né? OSR, NSR, o tempo todo ao longo do texto, vamos trazer 2 games diferentes um do outro aí. O que tu recomendaria pra quem quer um OSR? Nunca joguei, tô conhecendo agora aqui no Thomas, e quero jogar um jogo old school. Pra qual caminho tu indicaria pra começar? Cara, a OSR, ela é bastante variada, tem várias abordagens que você pode ter dentro dela, dentro desses retroclones, que são mais ou menos fiéis e tal. Mas eu acho que uma aposta segura seria ou um Old School Essentials ou um Old Dragon 2, que inclusive, pelo que eu vejo, é uma parada bem aceita pela comunidade no Brasil, as pessoas adoram bastante o sistema, né? E provavelmente é mais acessível, porque se não me engano o Old School Essentials no Brasil está esgotado, né? O livro físico não dá para achar mais fácil, então caso você queira jogar um negócio que é OSR bem próximo dessa veia do D&D BX ou D&D BX, eu recomendaria o Dragon 2, um negócio bem bacana, feito no Brasil, tá lançando aí sua carreira internacional também, já chegou em vários youtubers lá de fora, bem aprovado pela galera, um jogo bem bacana, com bastante suplemento também, recomendo bastante o Old Dragon 2. Eu ia comentar isso, eu apoiei o financiamento coletivo digital, e nossa, vem muito material ali, até coisas que eu uso, não rodo o de Dragon 2, mas uso em outras mesas, porque
aquela história das coisas meio que se conversarem, é fácil de adaptar. Então tem muita ferramenta lá. E, real, o Old School Essentials é a aposta segura porque é redondinho, né? Tudo que o cara precisa ali pra jogar um game old school é uma puta ferramenta. E, cara, e aí NSR? Vamos agora pra novidade, o que tu traria? Cara, eu iria com o bom e velho clássico Kern. Tem na internet, em português, tem um SRD disponível na internet, traduzido. A segunda edição vai estar traduzida também, se não me engano já tem lá a versão beta do Kern segunda edição, que não é muito diferente da primeira, como eu já mencionei. Então é fácil você pegar e ler na internet e jogar de graça, você não vai precisar imprimir nem nada. E vai estar de acordo com todas essas coisas que a gente falou aqui. Vai ser um jogo muito fácil de jogar, muito simples de colocar na mão de pessoas novas e de apresentar para os seus jogadores que jogam já outras coisas. Ninguém vai ter uma dificuldade de absorver. Mas, para mim, a aposta segura e acessível seria o Kern, sem sombra de dúvidas. Pô, maneiro demais. O UVG, o sisteminha dele não é tão da hora, né? Mas em questão de... Até pra quem não viu a review, a gente tem um episódio de Tomos aí. Mas em questão de ambiente estranho e tudo mais, vale a pena dar uma olhada também pra quem quer se inspirar e quem quer conhecer. Porque é algo que se converte nesse universo de NSRI, é uma linguagem muito própria, né? Certamente, cara. E que vai tratar de vários desses pontos de uma maneira muito bacana. Principalmente do cenário estranho e do mundo vivo. Se você quer juntar duas coisas, sugeriria o Kern com as regras na internet e um PDF ou um livrinho físico aí do UVG que está disponível em português. Juntou esses dois, você vai ter tabelas para dar e vender e jogo infinito. O puro suco, né, da NSR. Exatamente, jogo bacana aí para anos e anos e anos e anos. Pô, perfeito aí, galera. Ó, tem indicação pros dois. Quem não conhece nenhum dos dois universos aí, o SR e NSR, joga os dois, prova, testa pra ver o que vai curtir. Porque é aquilo que a gente falou, não tem certo, não tem errado. A ideia é que a gente trazer diferentes pontos de vista, diferentes estilos de jogo e compartilhar o que a gente curte, né? Exato, cara. E você que está ouvindo, querendo jogar alguma coisa, querendo montar uma mesa, querendo mestrar ou jogar numa das mesas da Moira Games, você está mais do que convidado para entrar no nosso Discord. O link está na descrição. E, como não poderia ser diferente, depois de um episódio sobre a NSR, você está convidado desde que você esteja disposto a criar uma comunidade inclusiva, aberta e cordial com os outros membros da comunidade da Moira Games. Porque, como a gente gosta de dizer, cultura de jogo importa e essa é uma das regras da nossa comunidade. Não só jogar de um jeito parecido, mas valorizar coisas parecidas com o que a gente valoriza aqui, principalmente a diversidade, que a gente esteja num lugar onde a gente possa trocar com pessoas que sejam gentis, que sejam gente boa umas com as outras, e que estejam sempre se importando no que a outra pessoa está passando na mesa, se a pessoa está se divertindo ou não, né? Essas são prioridades do jogo, além de fazer um jogo interessante mecanicamente, um jogo divertido e acessível para todo mundo. Então, se você tá com a gente nessa ideia, você será mais do que bem-vindo na nossa comunidade. Entra lá no Discord da Moira Games, vem jogar um Kern ou Old School Essentials com a gente. Vai ser um prazer recebê-los. É isso. Então, até a próxima, pessoal. Grande abraço aí. Até, galera. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!